Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Juliana e eu moro no Canadá há mais de 2 anos e eu gravo sobre a minha vida aqui. E pro vídeo de hoje eu decidi contar pra vocês quanto que foi todo esse processo de me mudar para o Canadá. Então eu vou falar aqui mais ou menos passo a passo de todas as coisas que a gente teve que fazer, mais ou menos quanto de dinheiro a gente investiu. Eu não lembro valores certinhos, mas eu vou colocar aqui pelo menos uma média. E também temos que considerar que o meu processo foi feito em 2022, então os preços estavam muito diferentes do que agora em 2024 e daqui pra frente também vão ser números diferentes, mas é só pra vocês conseguirem se basear. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva no canal que uma vez por semana tem vídeos novos e me sigam no Instagram pra ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas estavam me mandando tanto mensagem no Instagram quanto deixando comentários aqui nos vídeos querendo saber mais sobre o processo, quanto que gasta, porque são muitas etapas, né, num processo todo de você aplicar para uma escola, você tirar o seu visto, depois você se mudar para cá, aqueles gastos iniciais. Então eu vou dar uma resumida e trazer para vocês todos esses dados. Vamos começar pelo básico, né? Você tem que pensar qual vai ser o visto que você vai querer para vir para o Canadá. Então você pode vir com o visto de estudante, com o visto de trabalho, ou então você já pode vir como residente permanente. E aí, cada um desses processos vai custar um valor diferente, cada visto eles cobram um valor diferente. Eu sei que o de trabalho e de estudos é mais ou menos $150 canadense, mas isso é só para fazer a sua aplicação. Então se você decidir pagar uma empresa para te ajudar a fazer esse processo, você vai ter que pagar a assessoria deles, então já é um custo maior. Eu digo por experiência própria, porque eu paguei uma agência para fazer toda a minha aplicação de visto quando eu ainda estava no Brasil. E em relação ao valor da assessoria, eu não lembro, mas eu acho que foi de 2.500 a 3.000, porque a gente era um casal. E aí, se você decidir vir como residente permanente, existem alguns caminhos, mas você vai basicamente estar aplicando pelo Express Entry, que é o programa de imigração do Canadá, que você pode aplicar mesmo não estando aqui. Não necessariamente você precisa ter uma job offer, enfim, alguns requisitos que você tem que cumprir para você ter uma pontuação, e aí quando eles fizerem um sorteio, você conseguir passar pelo número de pontos que você tem e conseguir vir como residente permanente. Então esse já é um processo bem mais caro. Eu não vou estar sabendo falar para vocês, varia muito do processo, mas eu acho que é tipo $1.200 por aplicante, uma coisa assim, se duvidar até mais. Então, depois que você escolhe o tipo de visto que você vai querer, você vai ver os próximos passos. Eu vou falar para vocês aqui como foi o meu processo, tá? Então, a gente veio em 2 pessoas, veio eu e o meu marido. Ele veio com um visto de estudante num college público da Nova Escócia e eu vim com um visto de trabalho, então trabalho integral, sem restrições. Esse é um jeito de tirar o visto que não existe mais. Então, hoje em dia o Canadá só tá liberando o visto pro cônjuge se o estudante estiver fazendo mestrado ou doutorado, não mais para cursos de college. E agora eu vou falar para vocês os custos que a gente teve com esse quesito de estudos. Então, a primeira coisa é você se inscrever no curso que você quer, no college que você quer, e essa inscrição custa mais ou menos $100. Aí você vai mandar toda a sua documentação, todas as coisas que eles pedem, e você sendo aprovado, você tem que fazer o quê? O pagamento da matrícula, que é mais ou menos uns $120 a $150, e aí você manda todas as outras documentações que eles podem te pedir para você já ficar inscrito no curso que você vai estudar. E aí, o pagamento do curso aqui, ele acontece 2 vezes no ano. Então você vai pagar no começo do semestre, que é em setembro, metade do valor, e a outra metade você paga em janeiro. Pelo menos essa foi a experiência que a gente teve com a NSCC. Bom, e quando você está fazendo esse processo de aplicar para o college, eu não sei se são para todas as províncias do Canadá, mas aqui no nosso processo a gente teve que mandar os documentos físicos por correio, então teve aí mais ou menos uns R$60 de correio internacional pra gente ter mandado todos os documentos em envelope, porque eles não aceitavam por e-mail. E outro passo que você tem que ter dentro desse processo de aplicação para um college, uma universidade, enfim, é fazer a tradução juramentada de alguns documentos que você vai precisar enviar. Então essas traduções, eles fazem por palavra, então quanto mais palavra tem no seu documento, mais caro vai ficar, mas eu acho que varia de $100 a $200 por cada documento, e no caso do meu marido ele disse que gastou uns 200 traduzindo os que ele precisava mandar. E por último, mas não menos importante, vou falar aqui mais ou menos quanto que seria um college. Lembrando que eu peguei assim um curso super comum que tem nesse college que meu marido estudou, só para dar de base para vocês. Dependendo de cada curso vai ser um valor diferente, e também dependendo da província, da cidade que você tá, os cursos vão ser mais caros ou mais baratos. Então eu peguei aqui um que é de business e ele custa $3.620 para um estudante canadense, e para estudantes internacionais
internacionais, ele é 11.690 dólares. Então agora o terceiro passo é sobre os seus gastos com documentação, com seu visto, com exames. Bom, então a gente precisa de passaporte, então tenha o seu passaporte em dia, ele custa R$275 para tirar, se eu não me engano, e ele sai super rapidinho. Aí você vai ter também os gastos com o tipo de visto que você vai estar aplicando. E aí entra novamente o que? Traduções juramentadas, que você vai precisar de documentos que estão em português e em inglês, então você vai ter que fazer essa tradução. Então tem que colocar esses extras aí dentro do orçamento, porque às vezes você tem que traduzir muita coisa. E aí, depois, né, que você faz a aplicação para o seu visto, quando ele tá assim meio que pré-aprovado, eles vão te pedir para você ir fazer os seus exames médicos. Esses exames, eles têm que ser feitos em consultórios que são tipo parceiros do governo, pelo que eu entendi. Então eles te mandam uma lista de clínicas que tem na sua cidade, os médicos que podem fazer, e aí você tem que ligar lá para conseguir um agendamento. E é em cerca de $300 por pessoa para passar no médico. E isso também eu acho que talvez dependa um pouco da cidade. Eu fiz em São Paulo e a gente conseguiu o médico assim super rápido para a mesma semana que eles pediram, e foi $300 por pessoa. E assim, gente, é um médico que é assim, você vai lá e você vai, se eu não me engano, pegar uma coleta de urina, eles pegam tipo o seu peso, as suas medidas, você faz um teste para ver se você enxerga bem, sabe, aqueles de ver as letrinhas, e você passa no médico mesmo, e aí tipo ele só vai perguntar assim, histórico da sua vida, para ver se você tem algum problema, para ver se você tem alguma doença que você vai precisar de suporte no Canadá, enfim. Então, eles fazem meio que essa triagem, e aí, baseado nisso, ele vai te pedir os exames mesmo, complementares, que são vários exames de sangue. Como eu tenho várias tatuagens, a médica até pediu, tipo, todos os de hepatite para saber se eu tinha alguma coisa, de DST você tem que fazer. Tem também uma tomografia, um raio-x, tomografia, sei lá, que você tira assim do seu pulmão para ver se você tem alguma doença pulmonar, alguma coisa assim. E aí, esses exames, eles não mandam tipo resultado para você. No meu caso, eles só mandaram direto para minha aplicação, direto pro governo, e aí, estando tudo certo os exames, eles te mandam a aprovação do seu visto. E aí, você tem que incluir o preço dos exames, porque no meu caso, o meu convênio não cobria, então eu tive que pagar os exames à parte. Se eu não me engano, a tomografia foi tipo uns 200 e pouco. Nossa, eu lembro que ficou tipo assim, uns mais de R$200 para fazer todos os exames de sangue que ela tinha me pedido, então foi uma facadinha. Agora vamos para o quarto passo, que é sobre as passagens aéreas. Bom, se você comprar com bastante tempo de antecedência, você vai conseguir achar valores melhores, porque daí você consegue ver um dia que tá um pouco mais barato, e daí você consegue ter uma flexibilidade. No meu caso, eu comprei com pouco tempo de antecedência, mais ou menos 3 meses, e eu comprei quando eu ainda não tinha o meu visto aprovado. Então eu comprei a passagem mais cara que tinha, porque ela dava direito a reembolso, e no final das contas deu tudo certo, porque o visto saiu ali no meio do caminho, então a gente não precisou cancelar o voo, nem remarcar, nem nada. Mas vai depender aí também muito da sua cidade, né? De São Paulo tem voo direto, mas se você morar em outra cidade, você vai ter que fazer escalas, então você também vai ter que pesquisar aí o preço desses voos. Mas em média, os preços de Brasil para Canadá são mais ou menos R$3.000 a R$6.000. Vai depender da época do ano que você tá vindo, especialmente se você está vindo estudar, que você vai vir em agosto, setembro, são as épocas que a passagem está mais cara. E agora, quinto e último passo é os gastos iniciais que você vai ter quando você chegar aqui. Então, primeiro, vamos pensar em aluguel. Se você vier com um Airbnb, alguma coisa assim, para ficar aqui temporariamente, e aí você for procurar os seus aluguéis, saiba que o aluguel aqui no Canadá é um pouco complicado, porque eles sempre pedem referência de algum lugar que você morou antes, sabe? Eles querem saber se você é confiável, se você vai pagar o aluguel, que você não vai destruir as coisas, enfim. Então, às vezes é complicado porque eles pedem documentações que você não tem. E tem outro fato também, que alguns lugares, eles cobram tipo um calção, né? Eles pedem pra você pagar o primeiro e último aluguel antecipado, ou 6 meses de aluguel antecipado, enfim. Cada empresa meio que faz de um jeito, e você vai ter que pesquisar quanto que tá o aluguel em média na área que você vai querer ficar, e ter uma reserva de emergência, gente, porque os aluguéis aqui, eles são bem caros. Então, às vezes, você até vai achar um lugar que é o que você queria, só que ele vai estar muito mais acima do seu
orçamento. Então, tem que estar preparado. E aquilo, aluguel aqui varia muito, baseado nas minhas referências. Morar ali no centro de Halifax vai te custar no mínimo 2.000 para um apartamento de um quarto ou estúdio. E aí, se você morar em áreas mais afastadas, com 2.000 você já vai estar conseguindo um apartamento de, sei lá, uns 2 quartos. Aí, quando você se mudar, você vai ter que, comprar coisas para sua casa. Sobre os móveis, nos quartos eles já vêm com closet embutido, então você não precisa comprar armário para o seu quarto. Vem gabinete no banheiro e também vem os armários da cozinha. Eles também vêm com geladeira, fogão, alguns vêm com lava-louça e também micro-ondas, dependendo do quão novo ele for. E também tem alguns que vêm com a máquina de lavar e de secar embutida no apartamento, ou na maioria dos casos você tem a lavanderia do prédio, ou então você tem que ir numa lavanderia tipo pública e você paga para fazer sua roupa. Então assim, esses eletrodomésticos você não vai precisar. Você compraria o quê? Uma televisão, um computador, e aí os gastos que você vai ter com essas mobílias iniciais, tipo cama, sofá, colchão, sabe, essas coisas assim, eu diria que vai ser em torno de uns $2.000. Sobre transporte, bom, no começo muitas pessoas ficam sobrevivendo do transporte público, então você também tem que colocar esse dinheiro no seu orçamento, que vai ser mais ou menos $100 por pessoa de transporte, seja pelo cartãozinho do ônibus que você pega ilimitado, ou porque você vai ficar pegando Uber. E se você quiser comprar um carro, aí vai ser um gasto a mais, assim, bastante, mas eu não vou colocar esse gasto aqui, porque eu acho que poucas pessoas compram um carro assim que elas chegam aqui, então acaba que não é um gasto inicial, é um gasto um pouquinho mais pra depois. E podem ficar tranquilos que mais pra frente eu tô pretendendo fazer um vídeo atualizado de custos de vida aqui no Canadá. Agora que a minha realidade mudou um pouco, então a gente não estuda mais, agora a gente tem um carro, tem um pet, então eu quero atualizar vocês com esses preços também. E também tem os custos de alimentação. Então você tem que ver, dependendo se é uma família, se é uma pessoa sozinha, esses custos também vão variar. Eu digo que é mais ou menos $300 por pessoa. É mais ou menos isso que eu gasto aqui em casa. A gente gasta uns $600 por mês de mercado, só que ainda a gente come fora, então acaba que dá mais. Mas se você for uma pessoa econômica, ou então se você é vegano, vegetariano, que acaba não comprando a carne, que é a coisa cara, você acaba colocando outros itens na sua compra, pode ser que fique um pouco mais barato do que pessoas que gostam de comer mais carne, enfim, depende da sua seletividade alimentar. Outra coisa que eu tava quase esquecendo de falar, mas também é importante, é sobre celular, né? Porque quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é comprar um chip daqui pra conseguir usar o celular, ter internet, enfim. Você vai achar uns planos de mais ou menos $50 por celular pra você ter internet, ligações e ter o chip. E aí, se você quiser pegar um aparelho celular, eles vão cobrar uma mensalidade pra ter esse celular por 2 anos. E aí você vai também pagando mensalmente. Por exemplo, eu peguei um iPhone novo recentemente, eu pago $30 por mês no iPhone, mais $30 de plano, porque eu peguei uma promoção, mas normalmente assim eles acabam cobrando uns 45 a 55 por plano. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Eu tentei dar uma resumida boa, porque senão fica um vídeo muito longo, né? Sobre ali os principais passos e coisas que você vai fazer e uma média dos gastos para vocês que estão planejando vir pro Canadá conseguir ter uma base de valor, mas sempre chutem um pouco para cima, até porque quando você tá fazendo a aplicação do seu visto, você vai ter que comprovar que você tem renda, e essa renda, ela tem que ser superior do que se você tivesse somente ela, entendeu? Porque senão eles vão falar, nossa, essa pessoa vai gastar todo o dinheiro que ela tem, então ela na verdade não tem nada extra. Então você também tem que pensar em todo esse processo que acaba entrando para essa conta. E eu diria que num total, assim, com tudo, com o valor do curso que a gente gastou em 2 anos, com passagens, com todos os gastos que a gente teve no nosso processo, como 2 pessoas, vindo para o Canadá, os gastos iniciais, deve ter sido mais de R$100.000, facilmente. E na época que a gente veio, o dólar ainda estava mais baixo, ele estava tipo uns 3,80, 3,60, e agora ele tá já 4,25. Lembrando que aqui é o dólar canadense e não americano, então ele ainda tá um pouco mais barato. E por conta disso, queria deixar também aqui 2 dicas para vocês economizarem quando vocês chegarem aqui no Canadá, começarem a jornada de vocês de imigrante. Então a primeira é: considerem não morar no centro da cidade. Eu sei que muitas pessoas, quando estão pesquisando, elas querem morar ali no centro, naquela cidade que é a mais falada, a mais famosa, a maior, quando você está pesquisando, mas às vezes é muito caro para morar naquela região. Então considere cidades um pouquinho mais afastadas, ou então bairros um pouquinho mais afastados. Por exemplo, eu moro em outra cidade. Eu não moro em Halifax, Halifax é desse lado da ponte, você cruza a ponte e está em Dartmouth, que é onde eu moro. Mas, gente, é do lado, é tipo 10, 15 minutos de carro.
Então, é muito tranquilo morar na cidade do lado, porque eu tenho fácil acesso e não é longe. Então, considerem isso, porque às vezes vai ajudar bastante com os gastos que vocês vão ter. E a segunda dica que eu quero dar é entrar em grupo de brasileiros aqui na cidade, na região que você estiver. E ficar de olho, porque muita gente acaba que tá se mudando, tá voltando pro Brasil, ou tá indo para outro lugar e tá doando coisas, ou tá vendendo mais barato. E quando a gente chega, é mais fácil lidar com brasileiros, porque a gente ainda não tem muito da língua. Então, principalmente para comprar coisas, se você quiser tirar dúvida, perguntar, sabe, algum detalhe daquilo, é bom. E normalmente os brasileiros estão vendendo por um preço melhor do que se você fosse comprar na loja. Eu, por exemplo, comprei a minha mesa, a minha cama e o meu colchão. Então é isso pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar vocês aí com uma base para começar o seu planejamento para vir pro Canadá, tendo aí em conta mais ou menos quanto de dinheiro você vai estar gastando nesse processo, porque é um investimento muito grande. Então, se você realmente quer vir pro Canadá, se planeje que você vai conseguir e também fique de olho nos processos migratórios que está sempre mudando e isso também vai impactar muito no seu plano. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, se vocês gostaram deixa um like e eu vejo vocês na próxima semana.